Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Vamos gravar mais uma palestra de Frei Inácio Larrañaga. E desde já eu desejo a vocês uma boa semana. Estou iniciando uma nova semana, uma semana cheia de paz, felicidade, e que tenhamos um carnaval em paz, né? Estamos chegando no momento do carnaval, que todos saiam bem, brinquem, se divirtam com cuidado. Falar hoje sobre os inadaptados. A neurose é a incapacidade de adaptar-se. E como amar é adaptar-se é amar. Neurose significa fundamentalmente incapacidade de amar. Ou, em outras palavras, neurótico é quem não é capaz de equilibrar-se harmoniosamente na sociedade em que vive. Consequentemente, vive sempre em conflitos, é conflitante e eminentemente racionalizador. Põe a culpa em todo mundo, porque não é capaz de perceber a própria culpabilidade como nasce essa doença. É uma pessoa que vive exclusivamente em si e para si. Quando se relaciona com o mundo exterior, começa julgando tudo de maneira desfocada e falsa. Em vez de captar o mundo exterior em si mesmo, começa projetando o próprio mundo interior sobre o exterior. Identificando-se de maneira que, em vez de contemplar o mundo que o cerca, em suas dimensões objetivas, percebe-o através do prisma de seu próprio mundo subjetivo, o qual, para ele, é o único que existe. Por isso, é incapaz de distinguir entre o que está dentro e o que está fora dele mesmo. Não consegue soltar-se do próprio mundo. O homem está formidavelmente equipado para adaptar-se em nível fisiológico e também em nível psicológico. Quando se relaciona de verdade com seus semelhantes, ainda que essa relação seja momentaneamente conflituosa, aprende a reagir de modo semiautomático, desenvolvendo hábitos de ação que podem ser interpretados como reflexos condicionados. Isso em situações normais. Mas há ocasiões em que, nos caminhos dos mecanismos de adaptação, instalam-se forças paralisantes que bloqueiam o funcionamento. Todos nós somos um pouco ou temporariamente neuróticos. Isso é fácil de entender. Adaptar significa ser maduro. Maturidade significa realização. As potências chegaram à altura correspondente. Acabado não é o mesmo que realizado. O ser humano nunca está acabado, mas sempre aberto. Realizado significa que, dadas as potencialidades congênitas, uma pessoa está conseguindo resultados satisfatórios, ou menos em termos subjetivos. Pois bem, nesse crescimento sempre ondulante, qualquer um de nós pode apresentar provisoriamente sintomas neuróticos. Concretamente nos momentos de crise que, por definição, são transitórios. Mas uma pessoa normal consegue, normalmente, adequar-se às exigências das circunstâncias e equilibrar a própria conduta, de acordo com o tempo e o lugar, usando os meios apropriados, de acordo com as normas de sua consciência e os pontos de vista dos outros.
adaptado, ou seja, maduro, é o que consegue ser ele mesmo no meio de individualidades muito diferenciadas, sem por isso entrar em choque quando os outros também procuram ser eles mesmos. A pessoa madura é aquela que se ajusta ao seu meio ambiente, com suas qualidades e seus defeitos. O adaptado é uma pessoa eminentemente objetiva, capaz de olhar os fatos e as pessoas em si mesmos, desligando-se das próprias projeções emocionais. Por isso, procede harmoniosamente, reconhecendo os próprios limites e as potencialidades dos outros. É capaz de renunciar a um valor, o matrimônio, por exemplo, e nem por isso se torna um inválido ou desequilibrado. Pelo contrário, é capaz de canalizar as forças renunciadas para uma produtividade maior. Uma palavra, adaptar-se é um lento e progressivo crescimento para uma coerência integradora entre o sentir, o pensar, o falar e o agir. O inadaptado, neurótico, compulsivo, exigente, histérico, ressentido e sempre descontente, criticar tudo e queixar-se de tudo são sintomas de neurose, como ficar irado por pequenos contratempos. Em geral, quando as pessoas se queixam de ser tratadas como crianças, é porque são crianças. Sentir-se pressionado o tempo todo e viver em amargura permanente são sinais de neurose. O desadaptado tem sempre um jeito infantil. O imaturo quer de tudo e todos se adaptem às suas exigências egoístas. Como não consegue, as reações são compulsivas, como as das crianças. Quando uma criança vê um objeto e quer pegá-lo, mas a mãe não permite, reage agitadamente, chora, grita, esperneia, tudo tem que se adaptar às suas exigências. Por isso mesmo, infantil, imaturo, desadaptado, neurótico são palavras diferentes que encerram o mesmo fenômeno, a incapacidade de amar. A criança é essencialmente inadaptada, porque é essencialmente narcisista. É o único ser normal da humanidade que se sente realizado só ao ser amado. Toda pessoa normal precisa, para sentir-se realizado, ser amada e amar. Quanto mais ama sem se preocupar em ser amada, maior a maturidade. Quanto mais se preocupa com ser amada, sem amar, maior infantilismo. Por isso, há por aí crianças de 40, 50 anos que fizeram de suas vidas uma busca incansável de carinho. Todo tem de querer bem, de apreciar, me elogiar. Essas pessoas cresceram biologicamente, mas pararam no crescimento psicológico. Nas primeiras etapas da vida, o índice mais alto de maturidade humana é a capacidade de amar sem ser amado, cuja expressão máxima está na oração simples de São Francisco. Shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.